Jesus estava conversando com uma mulher samaritana. E ela se surpreende com o fato de Jesus chegar para ela e pedir que ela desse de beber a ele. Ela fica surpresa, porque ele era judeu. E também porque ele era um homem. E ela, sendo uma mulher, estava ali sozinha. Naquela época, não era uma coisa que as pessoas costumavam fazer. Um homem falar sozinho com uma mulher. Não era uma coisa que pegava muito bem, era uma coisa que se evitava. Até hoje em dia, às vezes, a gente vê isso em algumas pessoas, esse costume de não conversar com uma mulher em público. Algumas pessoas, às vezes, têm esse tipo de comportamento, porque acham que os outros podem pensar mal. E naquela época, isso era mais forte ainda, muito mais forte. Então, além dela ser mulher, ela era samaritana. Havia essas duas barreiras que impediam um contato de conversa entre Jesus e essa mulher. O fato dela ser mulher, dele ser homem estar sozinho com ela ali, e o fato dela ser samaritana. Por isso que ela fica surpresa. Porque um judeu normalmente nunca chegaria com a samaritana. Nem para um samaritano ele não chegaria, muito menos para uma mulher samaritana. Porque as mulheres naquela época não eram nem consideradas. Muitas vezes elas não eram nem contadas quando se fazia uma contagem no meio do povo. E muitas vezes as mulheres eram tratadas como objeto. Então um judeu não chegaria nunca para um samaritano pedindo água, muito menos para uma mulher samaritana. Havia essas barreiras sociais na época. Mas Jesus não se importou em nada com isso. Jesus chega para a mulher naturalmente e pede a ela que desse de beber a ele. Aqui, irmão, nós já aprendemos uma coisa muito interessante nessa história com Jesus Cristo. Jesus, ele não tinha preconceitos. Ele não tinha as barreiras sociais que comumente as pessoas têm. Jesus, ele via apenas o ser humano. Ele tratava as pessoas como sendo pessoas feitas à imagem de Deus, um ser humano que tinha valor. Jesus não se importava se a pessoa era rica, se a pessoa era pobre, se era homem, se era mulher, se era mendigo ou se tinha moradia, se era uma prostituta ou se era uma mulher de bem. Isso não importava para Jesus. Se era um cobrador de impostos, se era um leproso, isso não fazia diferença para Jesus. Jesus tratava todas as pessoas de maneira igual. Não havia nenhum tipo de preconceito social na mente dele. Nenhum tipo de barreira que o impedia de conversar com as pessoas, de tratar bem as pessoas. Ele dava valor a todas as pessoas. Ele tratava bem a todos. É por isso que o ministério de Jesus foi tão impactante. Se a gente olhar nos evangelhos, as pessoas que não eram ninguém na sociedade, elas comumente seguiam Jesus, iam atrás dele, porque ele olhava para elas, ele dava valor a elas. A sociedade não olhava para as pessoas que eram comumente rejeitadas, tais como leprosos. Os leprosos eram ignorados, eles ficavam numa parte distante da cidade, num local específico para os leprosos. Jesus dava atenção para eles, tocava leprosos, os ouvia, conversava com eles. Jesus conversava com prostitutas, com mulheres que ninguém dava valor, que ninguém queria chegar nem perto. Jesus tinha contato com elas. Jesus conversava, as aceitava na sua presença. Jesus conversava com cobradores de impostos. Jesus conversava com mendigos. Jesus conversava com pessoas ricas, com fariseus, com religiosos, com pessoas que não eram tão religiosas, com pescadores, com gente simples, com gente que não tinha conhecimento, com gente que tinha conhecimento. Jesus conversava com mulheres, tinham mulheres que seguiam Jesus. As mulheres não eram consideradas na sociedade, elas não tinham valor. Para vocês terem uma ideia, as mulheres não podiam nem entrar no templo. Havia um local específico para as mulheres. E era fora da parte principal do templo ali.
Os homens podiam ir mais além, as mulheres ficavam mais distantes, mas Jesus não tinha esse tipo de barreira. Haviam mulheres que seguiam Jesus e sustentavam o seu ministério. Então Jesus não tinha cerimônia com nada. Ele tratava todo mundo bem, todo mundo igual. Para ele não teve problema nenhum dele chegar e conversar com essa mulher samaritana. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. E isso nos ensina uma coisa muito importante. Nós precisamos aprender a não ter barreiras, a não ter preconceitos. Porque normalmente as pessoas são cheias de preconceitos e barreiras sociais. Até mesmo muitas pessoas que se dizem cristãos. Para muita gente é difícil conversar com uma prostituta, com um mendigo, com um menino de rua, com um homossexual, ou até mesmo com um marginal, com um traficante, com um político, seja lá quem for, que você considere alguém que não merece a sua atenção. Geralmente as pessoas selecionam quem merece a atenção delas e os outros elas desprezam, elas não querem conversa, elas nem sequer olham. Tem muita gente que, para elas, um mendigo é como se fosse um cachorro. É como se não fosse um ser humano. É como se ela estivesse vendo um animal na rua. Ela nem se sensibiliza, ela não sente nem dor, nem compaixão, não sente nada. Ela não consegue ver ali uma vida. Uma pessoa que está sofrendo, que não tem casa, que não tem família, que não tem nada. Tem gente que não se comove em ver um menino de rua. Tem gente que, se uma prostituta ou um homossexual chegar perto dele, ele sai de perto. Ele olha com cara feio e sai de perto, não quer conversa, não quer contato, não quer ter um mínimo de contato, de conversa com essas pessoas. Age como os fariseus, considera aquela pessoa um pecador, uma pecadora, e acha que ele é muito puro ou muito pura e não quer contato com essas pessoas, não quer nem conversa. Tem muita gente assim, irmãos, até mesmo dentro das igrejas. Existem muitas igrejas por aí que, se entrar um mendigo, se entrar um homossexual, se entrar uma prostituta, do jeito como eles andam, às vezes vestido de uma maneira indecente, ou vestido com uma roupa velha, ou fedendo, como um mendigo geralmente anda assim, tem gente que vai querer sair de perto, tem gente que não vai querer conversa, tem gente que vai ter nojo, que não vai querer dar atenção nenhuma, que vai tratar como se não fosse um ser humano. Tem gente que vai querer expulsar da sua presença essas pessoas. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Até mesmo dentro de igrejas, esse tipo de coisa acontece. Quando entra alguém mal vestido, geralmente as pessoas não dão nem atenção, nem olham direito, nem falam com aquela pessoa, agem como se aquela pessoa não fosse nem um ser humano. Agora, entre alguém todo empalitosado, perfumado, com o cabelo bem penteado, que parece ser alguém da alta sociedade, e as pessoas tratam assim, com toda delicadeza. Vem aqui, sente aqui, tem um lugar para você, e bota a pessoa lá na frente. Se bobear, bota até a pessoa para falar no púlpito logo. Você quer pregar, você quer dar alguma palavra aqui? Agora chegue todo sujo, como um mendigo fedendo. Você corre o risco de ser expulso daquele lugar. Ou então ficar bem lá no cantinho, excluído, sem ninguém dar nem atenção para você, não ir nem lhe cumprimentar, lhe dar nem uma boa noite, porque é como se não tivesse entrado ninguém. É assim que é a sociedade, irmãos. Infelizmente, se você entrar numa loja, por exemplo, bem vestido, todo mundo lhe dá atenção. Se você entrar mal vestido, ninguém nem olha para você, porque você, para aquelas pessoas, vai parecer que não vale nada, que não é ninguém. É assim que são as pessoas. Mas Jesus não era assim. E nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Trate todo mundo bem, trate todo mundo com amor, dê valor às pessoas, trate elas como seres humanos, como vidas preciosas para Deus.
Porque Jesus morreu por cada uma delas. E Jesus quer que a gente seja para com essas pessoas da mesma maneira como Ele era.